Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e é com muita gratidão no coração que nós estamos começando mais um momento de oração. Amém? Irmãos, olha, todos os dias eu venho aqui abrir o meu coração para vocês, eu compartilho da palavra de Deus e eu conto também minhas experiências pessoais. Tudo para te encorajar a você entender que se Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Eu sempre tento mostrar um Deus que é próximo de nós, um Deus que deseja transformar realmente a nossa vida. Só que eu tenho percebido, irmãos, uma coisa ultimamente, na verdade já faz um bom tempo. As pessoas têm tratado Deus como se fosse qualquer pessoa, como se fosse qualquer um, sabe? E elas se esqueceram que o nosso Deus, apesar dele ser o nosso Pai, Ele é o Deus criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Deus Santo, o Deus Justo. E aí a gente se esquece de que Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Deus, Ele não tolera o pecado, certo? Tanto é que a prova é que Jesus veio aqui nesse mundo e Ele pagou até a última gota de sangue pelos nossos pecados. Irmãos, tudo isso nos mostra a graça. Tudo isso nos mostra que o amor, a misericórdia de Deus vem antes da justiça, certo? Deus, Ele poderia ter nos condenado, Ele poderia ter colocado todo mundo para pagar pelos seus erros e seus pecados. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que Deus provou o seu amor por nós quando Jesus, que é o justo, morreu pelos injustos, o santo morreu pelo pecador. Isso nos mostra o quanto Deus é bom, o quanto Deus nos ama, e Ele não tem prazer nenhum em destruir as pessoas. Inclusive a Bíblia diz que Deus não tem prazer nem mesmo na morte do ímpio, ou seja, daquela pessoa má, daquela pessoa cruel. Deus deseja que todos se arrependam, amém? Só que, irmãos, nós não podemos tratar a graça como se fosse uma coisa barata, uma coisa que não custou nada. Irmãos, custou o sangue de Jesus por nós. E agora a Bíblia diz que nós devemos ser justos, devemos ser santos, assim como Deus é santo. É claro, irmãos, que nós nunca conseguiremos atingir o nível da santidade de Jesus, do nosso Pai. Mas, irmãos, nós devemos buscar viver em santidade. O apóstolo Paulo diz: irmãos, se esforcem para viver no vínculo da paz, para viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Os puros de coração verão a Deus. Então, irmãos, nós precisamos buscar uma vida de santidade. E eu tenho percebido que as pessoas não têm mais aquele temor, sabe? Eu me converti no ano de 2002. Irmãos, eu ia nos cultos, as pessoas tinham uma reverência. As pessoas, elas queriam ser mais santas, sabe? E hoje em dia as pessoas acham que se eu me esforçar para ser santo, quer dizer então que eu não conheci a graça. Mas não tem nada a ver, irmãos. As duas coisas andam juntos. A graça e ao mesmo tempo a nossa parte. Nós devemos nos esforçar diariamente, lutando contra a nossa carne, para termos uma vida que agrada ao Senhor. Amém? O rei Davi, ele chegou a orar dizendo assim: Senhor, que as palavras do meu coração e as minhas atitudes sejam agradáveis a Ti. É isso que eu desejo, irmãos. E todo dia eu venho trazendo aqui uma mensagem justamente para isso, para moldar o coração de vocês, para que a gente possa alinhar o nosso coração com o coração do nosso Pai. Amém? E essa mensagem que eu vou trazer aqui hoje, irmãos, sem exagero, eu acredito que é uma das mensagens mais importantes que eu já trouxe aqui no meu canal. Então eu peço que você fique até o final, eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas, porque eu creio que essa mensagem pode nos salvar, ela pode nos libertar e ela pode nos ajudar a crescer espiritualmente de uma maneira que a gente nunca experimentou ainda. Eu falo ainda porque eu creio que hoje vai ter milagre aqui, amém? Eu creio que Deus vai mudar o seu coração e Ele vai te ajudar a superar tudo aquilo que hoje te entristece, tudo aquilo que causa uma aflição no seu coração. Sabe aquele objetivo que você tem, que você não consegue alcançar? Seja na vida espiritual, na área dos relacionamentos ou até mesmo com você mesmo. Eu tenho certeza que essa mensagem hoje vai ser tremenda, amém? Então, vamos começar. Só vou pedir rapidinho para você clicar em gostei, isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. Clique também no botão inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer do lado, selecionando a opção todas, para você não perder os próximos vídeos que eu colocar. Glória a Deus, vamos lá. Irmãos, eu quero ler para vocês uma passagem que, enquanto eu estava lendo aqui, olha, Deus falou fortemente comigo.
Eu vou ler para você, Tiago, capítulo 1, o versículo 19 ao 21. Preste muita atenção, diz assim, Irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, e nem mesmo em ficar irados, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Eu vou parar aqui, eu já vou continuar lendo esse versículo. Mas aqui está dizendo o seguinte, irmãos, olha, vamos tomar cuidado de ficar falando demais, porque isso, irmãos, faz a gente pecar. Quanto mais a gente fala, mais a gente corre o risco de ficar pecando, falando mal dos outros, falando o que não deve, machucando pessoas. E aqui ele diz, olha, e não fiquem apressados em irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, você que tem aquela mania, né, de ficar com o pavio curto e você começa a ficar nervoso com tudo, reclama de tudo, guarda mágoa de todo mundo. Olha, aqui está dizendo, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, enquanto você colocar a mão, Deus vai tirar a mão dele. Deus só vai fazer justiça por você, Ele só vai te defender contra as acusações, contra as mentiras, contra a inveja. Ele só vai te defender se você aprender a confiar nele, se você buscar a Deus e apresentar a Ele tudo aquilo que te aflige hoje. Amém? Ou se você é aquela pessoa que quer devolver na mesma moeda, você está sempre querendo fazer justiça com as próprias mãos, saiba que Deus não vai colocar a mão. Deus vai deixar de lado, porque é assim que Deus trabalha. Deus só trabalha em favor daqueles que nele esperam. Diz assim a palavra de Deus lá em Isaías 64, versículo 4. Então, nós precisamos aprender a esperar no Senhor com paciência. Deus é bom, irmãos, e Ele promete cuidar de nós se nós deixarmos. Amém? Eu vou continuar dizendo aqui, Portanto, removam toda impureza e vestígio de maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, porque ela tem poder para salvá-los. Amém? É aqui que eu quero falar com vocês, irmãos. Aqui ele está dizendo, olha, vamos tirar toda a impureza do coração e também todo vestígio de maldade que possa ter ainda dentro de nós. E aí ele finaliza dizendo, e vamos aceitar a palavra que foi implantada dentro da gente. Irmãos, essa palavra vestígio mexeu muito comigo aqui hoje. Olha, eu tenho certeza que isso aqui vai abrir seus olhos. Deixa eu trazer um exemplo aqui. Um homem que trabalha com perícia, sabe esses peritos criminais? Quando eles vão no local do crime, eles ficam procurando vestígios para tentar imaginar o que realmente aconteceu naquele local. Às vezes, um simples detalhe, uma bala que atingiu de raspão ali no objeto, ele sabe direitinho a direção, a velocidade da bala, sabe quem atirou, quem sofreu o tiro. Resumindo, irmãos, eles procuram vestígios. E assim também, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele vai procurar vestígios na nossa vida que são da vida anterior à de Jesus, antes de você entregar sua vida para Jesus. E por que o diabo quer isso? Porque ele sabe que se você tiver as marcas do pecado do passado, ele vai poder reviver aquilo. Ele vai tentar trazer de novo na sua vida. Sabe aqueles pecados que você já tinha vencido lá atrás? O diabo quer trazer eles de volta para você. Então fique muito atento a isso, tá certo? E aí o que acontece? Nós devemos entender uma coisa. A Bíblia diz que nós já fomos limpos pela palavra. Ou seja, a palavra de Deus já purificou o nosso coração quando entregamos a vida para Jesus. Jesus já fez uma limpeza geral na nossa vida quando nós nos batizamos nas águas. Amém? É isso que a Bíblia diz. Quando a gente mergulha, é como se a gente morresse para o mundo e ressuscitasse com Cristo ao emergir da água. Então, no batismo, nós já fomos purificados, irmãos. Deus já fez uma obra linda na nossa vida, mas ainda podem ficar marcas do passado. E não somente do passado, mas do pecado em nós, certo? Então podem ser desejos carnais que você tinha antes, uma pessoa que era muito promíscua lá no mundo, uma pessoa que se deitava com todo mundo. Hoje ela pode até estar casada, estar no caminho de Deus, mas ela vai ter que lutar contra os sentimentos, sabe, aquelas sensações boas, aquilo que o pecado gerou, porque o pecado gera coisa boa, irmãos. Ele gera um prazer, não é? Só que é momentâneo. E aquilo depois te gera uma morte espiritual, aquilo te afasta de Deus. Mas você vai ter que lutar agora, porque esses desejos, essas sensações, irmãos, às vezes é tão palpável. Eu já vi muita gente contando para mim que a pessoa chega a arrepiar, ela como se ela sentisse o cheiro, sabe? Era uma coisa tão real para ela e agora ela precisa lutar muito mais. Uma pessoa que, por exemplo, se casou virgem,
Eu me casei virgem, a minha esposa também, mas eu entendo que muita gente não consegue. Irmãos, hoje essas pessoas se martirizam, elas sofrem, se culpam bastante. Vamos crer também no perdão de Deus, amém? Deus é misericordioso e Deus já provou que Ele não vai nos condenar se nós estivermos em Cristo. Então, confesse os seus pecados, se arrependa e você está perdoado, limpo, lavado pelo sangue do Cordeiro, amém? E aí o que acontece? A pessoa que não se envolveu na área sexual e se casou e teve um só casamento, irmãos, para ela é muito mais fácil vencer o pecado da sexualidade, certo? Mas uma pessoa que antes era muito promíscua, se deitava com todo mundo, agora a luta vai ser muito maior. Da mesma forma, uma pessoa que quando era do mundo era briguenta, agora ela precisa mudar os seus hábitos, mas não vai ser fácil, não vai ser da noite para o dia, entendeu? Então nós vemos que o pecado do orgulho, da inveja, da ganância, tudo isso ainda pode ser um vestígio na nossa vida hoje. Tá entendendo essa mensagem? Então escreva aqui nos comentários, Deus está falando comigo hoje, amém? Eu creio que isso vai encorajar outras pessoas, mas eu ainda vou continuar, porque Deus vai continuar falando com você aqui, tenho certeza disso. E aí, irmãos, eu anotei aqui 10 exemplos de vestígios de pecado na nossa vida. E tudo isso eu fiz me baseando em pessoas que eu aconselho diariamente, sabe? Em exemplos que eu vejo no dia a dia das pessoas. Eu vou citar de forma rápida, eu não posso demorar aqui, porque senão vai tomar muito tempo se eu for explicar a cada um, entendeu? Então depois eu quero que você volte esse vídeo. Você pode salvar esse vídeo para você assistir depois. Mas o primeiro vestígio, não tem ordem específica, mas eu já percebi muito isso aqui, ó. Quem cresceu na pobreza, futuramente pode se tornar ganancioso ou pode ostentar para mostrar que ela venceu na vida. Irmãos, presta atenção, isso é muito comum. A pessoa que sempre foi humilhada por ser pobre, sempre passou muita escassez, muita necessidade. Agora ela corre o risco de cometer o pecado da ganância, de querer mais e mais e mais. Ela pode ser avarenta, não querer repartir com ninguém, ou ela pode querer ostentar para ela mostrar que ela venceu na vida. Tá vendo? Olha, vocês não acreditaram em mim? Agora eu tô aqui, ó. Deus abençoou minha vida, prosperei. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Lembra do que a gente leu lá no começo? Devemos remover todo vestígio de pecado que possa estar no nosso coração. Segundo, quem sofreu rejeição pode agora buscar aprovação em vícios ou prazeres momentâneos. Isso é muito comum, irmãos, já percebi demais isso. Pessoas que foram rejeitadas, agora elas querem se sentir aprovadas e elas então se envolvem em vícios, no pecado, prazeres momentâneos. Terceiro, quem foi muito controlado agora pode se rebelar e cair na luxúria ou na imoralidade. Irmãos, pessoas que foram o tempo todo controladas, sabe? Eu já ouvi casos, né? De esposas que o marido não deixava sair de casa, o marido proibia de tudo. Aí depois o casamento não deu certo e aí a moça vai pro mundão e começa a se envolver com rapazes, coisa que ela nem fazia antes, mas o que? Ela foi muito controlada, sabe? Então a gente tem que lutar, isso serve para o homem também, para o marido. Vamos lá. Quarto, quem sofreu traição pode agora guardar rancor ou buscar vingança. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado. Quem foi traído no passado, agora pode guardar mágoa, pode buscar vingança. Já vi muitos casos assim, irmãos. Até mesmo de casos em que a pessoa sabe que está sendo traída e em vez dela perdoar, em vez de romper o relacionamento, não. Ela começa a trair também, sabe? Para se vingar, para mostrar, olha, você acha que eu não sou ninguém? Eu tenho o meu valor também, certo? Vamos lá. Quinto, quem não recebeu amor pode ser invejoso agora ou alimentar relações tóxicas. Irmãos, isso é comum demais da conta, sabe? Pessoa que não recebeu amor, aquela pessoa, ela é fria, né? Ela pode agora se tornar invejosa, sabe? Começa a invejar, nossa, eu não dou certo com ninguém, mas o fulano lá, ó, sempre feliz com a outra pessoa. Ela pode ficar rancorosa, ela pode alimentar relações tóxicas, né? Ela pode envolver com alguém que não vai valorizar ela porque ela não recebeu amor, ela não sabe o que é isso, ela não tem uma referência, entendeu? E aí qualquer coisa serve. Irmãos, eu já ouvi uma moça dizendo que ela acha normal ser traída, porque, afinal de contas, todos os homens são iguais. Irmãos, isso é um sinal claro de alguém que não conhece um amor de verdade, não sabe o que é fidelidade. E essa pessoa, então, ela aceita qualquer coisa. Outro ponto, sexto,
Quem foi desprezado agora pode buscar poder ou status só para se sentir superior. Irmãos, pessoas que foram muito humilhadas pela sua condição física, pela sua condição financeira, pessoas que foram extremamente desprezadas, agora elas podem buscar ser pessoas altamente bem-sucedidas no trabalho, é aquela pessoa que estuda muito, que trabalha bastante e até mesmo fica com essa ideia dia a dia de querer ficar rico, de querer ganhar muito dinheiro só para provar para os outros que ela tem valor. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu vejo um exemplo aqui na Bíblia de Ana. Ana foi muito humilhada, muito desprezada porque ela não tinha filhos. E a Bíblia conta que ela realmente era estéril, ela não podia gerar filhos, mas um dia ela decidiu que se ela tivesse um filho não era para mostrar para os outros, não era para mostrar que ela tem valor, não era para jogar na cara de ninguém. Ela falou com Deus: Deus, se o Senhor me der um filho, é para que esse filho seja teu, eu quero consagrar ele a ti. Irmãos, naquela mesma noite Deus concedeu o desejo dela, sabe? Então a gente tem que sondar o nosso coração, porque às vezes tem vestígio de maldade. Então muitas vezes Deus não vai nos dar coisas grandes, não vai cumprir as promessas dele, porque ainda tem algo no nosso coração que precisa ser tratado. Vemos o exemplo de José. José passou por tanta humilhação, tanto sofrimento, irmãos, mas eu vejo que em todo o tempo Deus devia estar tratando com José, para que quando ele chegasse no topo, ele não humilhasse os seus irmãos. E Deus fez tudo perfeito, porque quando veio a hora dele se revelar aos seus irmãos, ele não quis se vingar. Pelo contrário, ele falou: olha, vocês planejaram mal contra mim, mas eu estou aqui para salvar a vida de vocês. Então é isso que Deus tem para nós, um coração transformado. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Sétimo, quem sofreu abusos agora pode alimentar o ódio, pode se tornar violento ou pode até mesmo se tornar promíscuo e até abusar dos outros. Ou seja, a pessoa acaba repetindo o ciclo. Não estou querendo dizer que acontece com todos, mas, irmãos, abusos é o que mais tem, a gente não fica sabendo, a pessoa não tem coragem de se abrir para um familiar. Inclusive, se você está passando por isso, conte para a autoridade se for preciso, conte para alguém de confiança, não guarde isso para você, não aceite a impunidade, tá certo? E principalmente perdoe no seu coração, não guarde ódio, porque Jesus, ele nos perdoa todos os dias, toda hora que a gente pede perdão, e ele deseja que a gente faça isso também com as outras pessoas, tá certo? Principalmente porque as pessoas estão cegas espiritualmente, elas não sabem o que elas fazem, elas não têm noção, porque elas estão cegas, amém? Outro ponto, 8, quem foi rejeitado no amor agora pode cair na promiscuidade, como eu já falei, mas a pessoa também pode se isolar, a pessoa pode não querer desenvolver relacionamentos, nem mesmo uma amizade, a pessoa se tranca, ela fica tímida e isso impede o agir de Deus na vida dela. Deus tinha tantas coisas para essa pessoa, mas agora ela fecha tanto o coração que agora ela simplesmente fica se lamentando, aceitando aquela realidade, sendo que Deus poderia mudar a vida dela, Deus poderia fazer uma obra linda, amém? 9, quem foi muito criticado pode agora acabar desprezando os outros, se tornando orgulhoso. Irmãos, a pessoa que é muito criticado, ela não aceita mais, chega um ponto que ela não aceita mais críticas. E ela então começa a dar patada, ela começa a desprezar os outros. A gente tem que tomar cuidado com isso. E 10, quem viveu com escassez pode agora buscar prazer exagerado na comida e nos bens materiais. Irmãos, a pessoa que sempre teve muita escassez agora pode cair no pecado da glutonaria, que é comer demais. A pessoa pode ficar muito fútil, pode comprar bolsa de marca, roupas de marca, não porque ela gosta, mas porque ela quer mostrar, mas porque ela não aceita a pobreza, ela tem ódio da pobreza. Então, esses aqui são apenas alguns detalhes, é claro que eu falei também, principalmente de relacionamentos, né? Mas é uma coisa que eu percebo bastante. Então, tudo isso eu te falei para você entender uma coisa, Deus quer que você se conheça, que você conheça esses vestígios de maldade que ainda pode ter no seu coração. Quando eu falo maldade, não é somente se irar, querer se vingar, mas é vestígios da maldade do pecado, entendeu? O pecado ainda pode estar no seu coração. E aí, o apóstolo Paulo nos mostra que essa é uma batalha constante. Lá em Romanos 7, Paulo disse o seguinte: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu estou sempre fazendo. Então, irmãos, isso é uma batalha que todos nós enfrentamos. Se o apóstolo Paulo passou por isso, que dirá nós? Mas Paulo finaliza esse capítulo dizendo: mas graças a Deus, por meio de Jesus,
que nós temos a vitória. Amém? Então Jesus é aquele que vai te dar a vitória. E só para encerrar isso aqui, eu me lembrei de um exemplo que está lá em Atos capítulo 8, que fala sobre um homem chamado Simão. Simão, ele era muito famoso naquela época, na cidade de Samaria, e ele fazia muita mágica. E por causa dessa magia que ele fazia, não era mágica simples, irmãos, era magia mesmo, magia negra, pesada. Muitas pessoas ficavam impressionadas com o poder que ele tinha. E aí então ele começou a ganhar muito dinheiro e ele foi ficando cada vez mais ganancioso. Só que a Bíblia diz que estava tendo um avivamento naquela época. E aí então o evangelista Filipe, ele começou a pregar com ousadia e Deus começou a honrar a fé desse homem. E milagres iam acontecendo. E sabe o que aconteceu? Simão acabou crendo em Jesus e ele se converteu. Ele decidiu mudar de vida. Aí então chegaram Pedro e João e começaram a evangelizar. Só que de repente eles começaram a colocar a mão na cabeça das pessoas e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E elas começavam a falar em outras línguas. E foi nessa hora, irmãos, que o vestígio de maldade no coração de Simão veio à tona. E ele então ofereceu dinheiro para o apóstolo Pedro e o apóstolo João. E ele falou, olha, eu quero esse poder para mim também. Irmãos, nesse momento, sabe qual foi a resposta de Pedro? Pedro falou o seguinte, tome cuidado, Simão, o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se urgentemente dessa maldade. Amém? Então, irmãos, Simão, ele já tinha crido e aparentemente tinha se convertido. Mas, irmãos, veio aquele vestígio do pecado do passado, aquela ganância, entendeu? Ele percebeu que aqueles homens estavam ficando famosos. Filipe, Pedro, João, eles estavam crescendo ali. Mas, irmãos, tudo era debaixo da direção de Deus, era feito com humildade, amém? Então, resumindo tudo isso que eu falei para vocês hoje, fica talvez a pergunta aí para você, mas pastor, como que eu posso remover então esse vestígio de maldade no meu coração? E aí então, nós voltamos lá no início, quando Tiago falou lá no capítulo 1, o versículo 21. Irmãos, para vencer os vestígios de maldade, aceitem humildemente a palavra que foi implantada no coração de vocês, porque ela tem poder para salvá-los. Amém? A salvação aqui não é somente ir morar no céu, ir morar com Jesus. Não, é salvação da destruição do pecado. É livramento de morte. É Deus te dando graça, Deus te protegendo da maldade do pecado, das astúcias do inimigo. Glória a Deus. Deu para entender essa mensagem? Então nós vamos orar agora. Eu quero orar pela sua vida, você que foi tocado por esse ensinamento, você que reconheceu, enquanto eu falava aqui, você reconheceu alguns vestígios de maldade no seu coração. Deus, ele quer te purificar, porque Jesus, ele vem para encontrar-se com a noiva, que é a sua igreja, e nós devemos ser santos assim como ele é. E isso só quem pode fazer é o Espírito Santo na nossa vida. Amém? É um processo, é uma luta constante, não vem da noite para o dia, mas é possível para aquele que crê, para aquele que deixa a palavra de Deus governar sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes. Aleluia. Irmãos, eu já ungi minhas mãos com óleo. Eu quero muito que você, no final, não saia, compartilhe, envie para o maior número de pessoas, tá bom? E feche os seus olhos então e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa e maravilhosa presença. E eu creio, meu Pai, que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, através do sangue precioso de Jesus. Antes nós éramos Teus inimigos, ó Pai, assim diz a Tua palavra, mas agora nos tornamos amigos, herdeiros das promessas através de Jesus. Pai, nós não temos palavras para Te agradecer, porque o Senhor está sempre cuidando, nos exortando, o Senhor está nos protegendo de todo mal. Obrigado, meu Deus, porque todo dia o Senhor me dá a oportunidade de compartilhar da Tua palavra. Aqui eu não trago uma mensagem coach, uma mensagem somente de motivação, mas eu trago uma palavra que vem do Teu coração, ó Deus. Ó Senhor, eu Te agradeço porque essa porta foi o Senhor que abriu e dia após dia nós estamos aqui na Tua dependência. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que fazem um grande sacrifício para estar orando comigo, não é fácil, porque a família ainda não segue os Teus caminhos, é uma resistência muito grande, até mesmo do inimigo. Mas, Senhor, essas pessoas estão aqui, ó Pai, e eu Te peço que essa palavra dê frutos, que essa palavra transforme esses corações, ó Deus,
assim como tem transformado a minha vida todos os dias. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, que não fique nenhum vestígio de maldade no nosso coração. Muda a nossa vida, Senhor, o nosso caráter, que quando alguém tentar alguma coisa contra nós, quando falarem mal de nós, que nós possamos não retribuir na mesma moeda, mas que possamos perdoar, que possamos entregar nas Tuas mãos, porque a justiça do Senhor vai vir no tempo certo, eu tenho certeza disso. Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai, as causas na justiça. Quantas vezes fomos injustiçados e o Senhor conhece o nosso coração. Nós decidimos confiar em Ti. E eu te peço aqui agora, Pai, entra com providência, Pai. Resolve as pendências, Senhor. Que a gente possa ver em vida aquilo que o Senhor vai fazer ainda, Pai. Que a gente possa ver o Senhor nos defender. Mas eu creio, Deus, que acima de tudo, a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor por Ti vão permanecer inabaláveis. Porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. E nós nunca queremos duvidar do Teu amor, ó Deus. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe retroceder aos pecados que nós tínhamos antes de Jesus. Pai, nós queremos permanecer firmes, cada dia mais santos, não para merecermos a salvação, mas porque nós já recebemos a salvação pela fé e agora é uma consequência de um coração transformado. Pai, eu estendo as minhas mãos e eu te peço, libera a bênção, Senhor. Cura as feridas emocionais, feridas do corpo. Ó Jesus, traga a cura completa sobre o Teu povo, que possamos ser um farol para aqueles que estão perdidos nesse mundo, que as pessoas possam ver na nossa vida a transformação que o Senhor faz na vida de uma pessoa, na vida daquele que se entrega totalmente a Ti. É em nome de Jesus, meu Deus, que eu te agradeço pelo dia de hoje e te agradeço por tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia.